isso, né? Então eu quis trazer aqui para vocês uma metodologia, que é uma teoria, na verdade, dentro da geometria sagrada, para que vocês vejam como esse conhecimento se encaixa em tudo. Existe um conhecimento dentro da espiritualidade muito disseminado, mas pouco compreendido, que é a visão de que tudo é criado dentro de Deus. Correto? Tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre esse conceito, que tudo que existe é, de alguma forma, criado por Deus. E tudo é criado dentro dele. Correto? Porém, nós temos uma visão que o universo ele se expande até um determinado limite. Ele não seria infinito. Ele teria, sim, uma linha limítrofe, digamos assim. Isso é o que a ciência abrange, que o universo seria limitado. E como poderia o infinito, a criação infinita, acontecer dentro de um universo limitado? Percebe que as coisas não fazem coerência? Como aconteceria toda a criação dentro da divindade, dentro do divino? Vocês já pararam para pensar como isso funciona? Através da geometria sagrada nós conseguimos explicar esse conceito. Tanto é que existe um conceito dentro da visão de Nassim Haramein, que é um físico renomado, e ele traz a teoria do campo unificado, explicando geometricamente como funcionaria essa infinitude de Deus dentro dele mesmo que haja um limite, mesmo que haja uma linha limítrofe. A criação poderia ser infinita dentro de uma linha limítrofe. E isso nós vamos entender agora a partir da geometria sagrada, e através desse conceito que eu vou trazer para vocês aqui hoje, isso explica sobre registros acásticos, isso explica sobre multirealidades, isso explica sobre acessos que nós fazemos, sobre fractalização, desdobramento do próprio divino. Então, todos... Oi? A mônada também. A mônada, todos esses conceitos que eu tenho certeza que todos vocês já ouviram falar, eu consigo explicar com a ferramenta da geometria sagrada. Então, eu trouxe aqui para vocês uma visão, né, dentro da geometria sagrada, para que nós possamos explicar como funciona essa criação divina dentro de Deus. Como é possível que tudo seja criado dentro dele? Como é possível que o infinito exista dentro dele? E como nós entendemos essa fractalização? Como nós entendemos esses desdobramentos divinos? Certo? Então vamos lá, vamos fazer a nossa visualização. Papel e caneta na mão, presta atenção a partir de agora, que é muito importante. Pedi para o Sérgio colocar o slide na tela, muito obrigado. Teoria do campo unificado. Vamos começar da base. Aqui nós temos um círculo traçado, simbolizando até mesmo o número 0. Quando nós falamos do número 0, dentro da visão dos arquétipos numéricos pitagóricos, dentro da geometria sagrada, nós vamos atribuir o 0 ao tal, do taoísmo, ou ao absoluto, dentro da filosofia cosmogônica, né, ou dentro da visão de Urântia, né, ou nós vamos atribuir o tudo e o nada, né, por isso que eu gosto de chamar de absoluto, porque o absoluto, ele traz essa visão de apenas é. Ele não chega a ser algo e também não deixa de ser. Ele é tudo e o nada, ele é o alfa e o ômega. Ou que nós também podemos chamar de todo. O todo está compreendido dentro desse 0, desse círculo. Então a primeira manifestação, que se a gente pudesse linkar dessa forma, porque não é uma manifestação consciente, de consciência, neste momento na criação ainda não existe nada, né? A primeira parte, se a gente pudesse definir por etapas e passos, seria um completo todo. Um todo cheio de energia. Nós poderíamos traçar isso através de um círculo, simbolizando que toda vez que se tem um círculo, existe ali o início de uma criação, né? O início, da onde tudo se emana e para onde tudo retornará. E a criação, propriamente dita, ela vai começar a partir do 3, da primeira trindade traçada. Então eu tenho um todo, e esse todo, dentro dele, eu manifesto a primeira criação. Pois a criação está atrelada ao 3. Vocês sabiam disso? O 3 é o responsável pela criação. Assim é também biologicamente, assim é na natureza. Como nós manifestamos a nossa criação biológica? Não é através do filho? Você não multiplica o seu DNA, um DNA masculino e feminino, ou o que seja, através de um filho? Ele contempla ali os dois DNAs, ele contempla ali a mescla, né, desses dois DNAs, multiplicando-se. Então, nós temos a partir do 3 a criação. Toda vez que nós tratamos o número 3, quando nós vemos o arquétipo numérico número 3, nós estamos falando de criação, de criar algo. O 3 é responsável pela essa criação. Dentro de arquétipos pitagóricos numéricos, nós falamos muito sobre isso. Então, por isso que em várias tradições nós temos o 3. Aqui eu coloquei a tradição nossa mais comum, né, aqui no Brasil, que é o cristianismo, sendo Pai, Filho e Espírito Santo. Mas poderia ser Pai, Mãe e Filho. Mas poderia ser na tradição hindu, Brahma, Vishnu e Krishna. E entre vários trinitarismos que nós encontramos no nosso mundo.
E se você parar para pensar, o nosso próprio mundo se manifesta através do 3. Lembra que eu comentei nas nossas aulas passadas, né? Os átomos são 3, né? São sempre movidos através de 3, prótons, nêutrons e elétrons. Cada elétron, por exemplo, vai possuir aí 3 quarks, né? Então, o 3, ele está muito presente. Deus se manifesta na nossa realidade através da onisciência, onipresença e onipotência, né? Na música, nós temos a trindade através da lei do ritmo, harmonia, né? E a própria composição. Então, nós temos o 3, a trindade presente em vários aspectos da nossa vida. Porque ele é quem cria, ele é quem disponibiliza a criação. É por isso que quando nós fazemos alguns mantras, já perceberam que às vezes para você fazer uma confirmação, para constatar algo, você repete isso 3 vezes? Quando você vai falar alguma coisa e você está feito, está feito, está feito. 3 vezes. Por quê? Porque você está multiplicando aquilo, você está materializando aquilo, você está criando algo através do 3. Então, 3 é o responsável pela criação, né? Então, aqui nós traçamos dentro desse todo a primeira trindade, simbolizando a primeira criação, né? E aí esse triângulo tem esse simbolismo, né, de criar algo. Então aqui, a partir deste momento na criação, nesse sistema unificado que nós estamos aprendendo, nós temos aí a idealização da trindade. Traçamos a primeira trindade superior. Só que, a partir do momento que eu crio algo superior, eu tenho que criar a sua outra polaridade. Lembra-se que todo o universo também é composto através das polaridades, que é também atrelado ao yin e o yang, ao número 2. Tudo precisa ter 2 polos. Então, assim como eu tenho um superior, eu tenho um inferior. Então, uma vez materializado dentro do todo, toda a sua criação superior, através da primeira trindade, não é mais possível criar nada, né, superiormente. Então, é necessário criar algo inferiormente, ser o espelho, criar a sua outra polaridade, né? Então, assim como nós temos a luz, nós também temos o caos. É a criação através disso. Nós temos vários simbolismos sobre isso. Mas aqui, dentro da nossa visão, nós traçaríamos um outro triângulo. Afinal, se eu tenho um triângulo apontando para cima, referindo-se ao superior, eu vou criar agora um triângulo com a sua polaridade inversa. Um triângulo para baixo. Simbolizando até mesmo o espírito com o triângulo superior e a matéria com o triângulo inferior. E isso, nós daríamos o simbolismo da estrela de Davi, que é essa estrela de 6 pontas. Simbolizando que neste momento da criação, eu criei tanto energias superiores quanto energias inferiores. Quando eu falo energias inferiores, não estou falando do mal dessa visão, mas eu estou falando da outra polaridade que se complementa, assim como yin e yang, né? Assim como o positivo e negativo, 2 coisas que se complementam para criar. E aqui neste momento eu tenho uma criação de uma dimensão, né, que eu coloquei como matéria para dar como fim de exemplo, mas aqui eu estou falando de qualquer criação abaixo dessa primeira manifestação, dessa primeira trindade. Então, quando a gente vai trazer na cosmogonia, isso dentro das minhas formações de geometria sagrada, eu falo muito sobre isso, que aí eu faço um esquema, né, e aí retrato até mesmo o livro de Urântia como exemplo. Nós temos as criações através da trindade. Então, a trindade absoluta, que é a primeira, segunda e terceira fonte centro, vai criar outras trindades, e isso vai se distanciando cada vez mais, porque Deus vai se desdobrando em vários níveis dentro de si. Então, quando eu traço esse triângulo para baixo, eu estou me referindo a um desdobramento de Deus. Deus se desdobrando em uma dimensão inferior. Por exemplo, vamos supor que a dimensão máxima, acompanhe meu raciocínio para que vocês não se percam. Vamos supor que a dimensão máxima, é um exemplo, tá, gente? A dimensão máxima da criação seria, a gente não fala aqui terceira, quarta, quinta dimensão? Vamos supor que a dimensão máxima, a dimensão onde é o todo, a primeira trindade se manifesta, seria a dimensão 200. Tô chutando um valor aqui. Dimensão 200. Então, tudo vai ser criado, tudo que é possível nessa dimensão 200. Até que chegar um momento que não há mais possibilidade de se criar nessa dimensão. Aí o que é feito? É criado uma dimensão inferior, para que se multiplique ainda mais a consciência e a fractalização, para que Deus contenha o maior possível de energia, de expansão, de conhecimento, né, de experiência. Né? Então ele vai se multiplicar criando a dimensão 199. Então toda vez que eu traço esse triângulo para baixo, é uma dimensão inferior que eu estou criando. Certo? Então, neste momento, eu criei a primeira trindade, que se multiplicou no todo, e aí eu crio uma dimensão inferior, que começa também a se multiplicar. A partir deste momento, eu poderia traçar novos 6 círculos em cada triângulo formado. Esses 6 círculos representam os desdobramentos divinos, a fractalização do todo. Afinal, o todo não é sempre o círculo? O todo não foi o primeiro círculo a ser criado? O círculo com a idealização, né, do início e fim, de onde tudo emana e de onde tudo retornará. Então, em cada trindade, agora, eu teria uma realidade diferente. Um universo diferente, um super-universo diferente. Tanto que no livro de Urântia, ele cita 7 super-universos. Sendo que um deles seria o central, né, que não está aí. E isso a gente vai falar
um pouquinho na última aula, quando eu falar do cubo de Metatron. Mas, nesse esquema da geometria, a gente poderia ver que começam a se criar outras realidades. E em cada realidade existe a sua trindade. E isso é os vários desdobramentos do todo, daquele círculo maior, se transformando em pequenos círculos em várias realidades. E em cada realidade agora, eu tenho uma trindade superior. E para que eu continue a criação, o que eu preciso fazer? Traçar um outro triângulo, criar uma outra trindade, para manifestar mais uma dimensão inferior, para manifestar mais uma etapa da criação. E aí eu traçaria novos triângulos embaixo. E agora eu teria novamente agora 6 estrelas de Davi, não uma só. Seriam 6 estrelas de Davi que se originam de uma única. Então aqui eu teria mais uma etapa do desdobramento divino na criação. E aí percebem que eu formo mais 6 triângulos em cada círculo. Então se eu tenho mais 6 triângulos, eu poderia traçar novamente mais 6 círculos em cada triângulo. Criando assim uma fractalidade do todo. Várias pequenas criações, né? Várias pequenas partes de Deus dentro dele mesmo. E a partir do momento que eu tenho um círculo com um triângulo dentro, eu poderia traçar mais um triângulo inferior e mais novos círculos. Isso eu poderia fazer infinitamente. Infinitamente. Só que em nenhum momento eu saí do círculo, né, primordial, do todo primordial. Percebe? Essa seria uma prova, que é a teoria do campo unificado, que mesmo que o universo ele tenha um limite, é possível ele ser infinito dentro dele mesmo. Portanto, é possível que Deus crie tudo dentro dele e nada fora. Toda a criação é feito dentro dele mesmo. E aqui, através da geometria, né, utilizando a geometria sagrada e os conceitos, a gente consegue visualizar como isso funcionaria. Através desses traçados. Percebem? Essa mesma imagem, por exemplo, nos explica sobre registros akáshicos. Multirealidades. Afinal, vamos supor que o nosso universo, que a nossa realidade seria um desses círculos amarelos. E você está, ao mesmo tempo, né, coincidentemente, trocando informações com os outros círculos amarelos. E você poderia dar um salto de conexão e sair do círculo marrom e ir para outro círculo. Isso quer dizer, você poderia adquirir informação não só da sua realidade, mas das suas realidades adjacentes e de outras realidades ainda maiores. Isso são registros akáshicos. É você acessar realidades cada vez, né, mais próximas à criação primordial. Então, quando nós entendemos sobre fractalização, nós começamos a compreender muitos conceitos da espiritualidade, né, muitos conceitos filosóficos, através da aplicabilidade da geometria sagrada. Então, isso é para que vocês possam observar que é possível, através da geometria sagrada, explicar qualquer conceito. E aqui nós temos uma breve explicação sobre essa visão de fractais, quando falam, né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre esse termo, né? Mas falam sobre fractais das mônadas, né? Falam sobre vários conceitos sobre supermônada e tudo mais. É dessa forma que funcionaria essa fractalização, tá? Desta forma, ok? Eu acho que um filme que pode elucidar melhor essa questão é aquele filme que a gente assistiu, lembra? Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo, é isso, né? Isso. Tudo em todo lugar. Então, o que acontece naquele filme? A mulher começa a ter visões de outras realidades que possuem... Ela tem flashes. Ela tem flashes de outras realidades que possuem, de alguma forma, interação com ela. E ligação. Então, ela nada mais é... Estão ao redor dela também, né? Sim. Então, nada mais é do que ela é um círculo daquele amarelo que está acessando os outros círculos. Exato. Só que é claro que aqui eu quis parar ali, né? Mas nós estaríamos nesse processo, imagina esse processo, eu traçando esse processo 1 milhão de vezes, né? Eu tô chutando um valor porque não tem um valor preciso. Imagina esse processo sendo traçado 1 milhão de vezes. Nós teríamos vários e vários círculos ali sendo traçados, várias e várias fractalidades, então a gente teria muitos fractais para acessar, né? E um desses fractais dela é bem curioso também, óbvio, né, que teve um toquezinho ali de ironia, né, eles quiseram dar um dom de piada também, né, no qual ela tem uma experiência que ela é uma pedra em cima de um precipício, e a pedra tem consciência, então existem inúmeras possibilidades, né, então é bem legal a gente elucidar de fato a fractalização, como que funciona. Isso. Entendeu? Então, quando a gente fala de fractais, essa teoria do campo unificado trazida por Nassim Haramein é uma forma da gente compreender. É claro que aqui eu não consigo montar um mapa mental
quando eu faço a formação em geometria sagrada, normalmente eu monto, para que nós possamos entender o que cada coisa está no seu determinado plano, né? Então eu trago muito a visão cosmogônica de Urântia. Então, onde ficam as entidades angelicais, onde ficam as entidades primordiais, onde ficam as primeiras trindades, qual é a primeira trindade, onde ficam os filhos paradisíacos, quem são os responsáveis pela criação. Então existe todo um processo, digamos assim, organizado, para que nós possamos compreender isso com nomes, né, com nomenclaturas e com uma visão um pouco mais cosmológica da coisa. Mas aqui é um conceito para que nós possamos entender o que seriam fractais, o que seria a fractalização e como seria possível Deus se multiplicar, se desdobrar dentro dele mesmo, através desse conceito que a gente acabou de aprender. Esse conceito aqui explica que sim, seria completamente possível, através desse experimento geométrico, que Deus se multiplica, se desdobra infinitamente dentro dele mesmo. Em nenhum momento saindo do todo principal, saindo do todo primordial, que é o tudo e o nada, o alfa e o ômega, de onde tudo emana e para onde tudo retornará. E outra coisa, não existe barreira de tempo e espaço quando a gente faz esses acessos de fractais. Então, eu posso acessar um fractal que não está vivendo simultaneamente junto comigo. Posso acessar um fractal que já viveu aqui, ou que é de outro planeta, que está em uma realidade paralela. Então, é muito amplo, né, esse assunto, e tem muitas vertentes também, e muitos locais no qual a gente consegue se movimentar. Lembra que a gente falou, na primeira aula, se eu não me engano, que o tempo, aqui na Terra, ele é linear, mas na verdade, verdadeiro, ele não é. Ele é uma espiral, né? Ele não funciona como se fosse um acontecimento atrás do outro. O tempo, na verdade, ele não tem essa linearidade. Mas para nós, aqui encarnados, é necessário que ele seja desta maneira, porque o nosso cérebro reptiliano não consegue interpretar o tempo sendo uma espiral ou qualquer outro movimento que ele faça de fato, né? A gente precisa ter uma sequência para poder entender como que os fatos aconteceram e acontecem também, né? Então esse assunto é muito amplo e tem muito pano para manga também, né? A gente vai começar a falar sobre isso. Gente, o tempo, ele é completamente relativo. Completamente relativo. Já foi feito um experimento, por exemplo, teórico, né? Que se tivesse uma pessoa dentro de um foguete que conseguisse voar na velocidade da luz, por exemplo, e ficasse ali por 30 anos, quando essa pessoa voltasse, ela estaria completamente mais jovem perto de uma pessoa que estivesse aqui na Terra. Ou até mesmo, se as duas pessoas, os dois, uma pessoa aqui na Terra, né, passando pelo nosso processo aqui, e uma pessoa nesse foguete, na velocidade da luz, se os dois estivessem com o mesmo relógio, com a mesma hora, com a mesma marca, tudo certinho, o tempo no relógio passaria diferente. Dos dois, de ambos. Então, assim, o tempo é completamente relativo. Tanto é que vai uma curiosidade para vocês, né? Vocês sabiam que a mosca, ela enxerga o nosso futuro? Por conta da própria movimento, sem antes eu realizar, você já instaurou tanto, porque eu não queria entrar nesse assunto, porque senão a gente vai ficar aqui, né, em bons devaneios aqui, porque é um assunto bom. Eu não sei se eu comentei isso no EBA, mas se eu não comentei isso, talvez a gente vai chegar nessa aula ainda, né? Mas isso é bem complicado, porque alguns experimentos dizem que nós não conseguimos reaver nenhuma ação quando ela já foi não premeditada, mas como ela já está instalada no seu ambiente cognitivo e energético. Então, a partir do momento que, antes de nós pensarmos de tomar uma ação, essa ação já está instaurada no inconsciente. Então, o inconsciente já realizou a ação. Você só está materializando aquilo que já foi realizado. Só que os seus átomos, muitas vezes, já realizaram a ação e você está enxergando isso milonésimos depois, porque você não consegue enxergar a realidade como ela realmente é, devido ao nível de captação frequencial que os nossos olhos possuem. Enquanto nossos olhos captam de 7 a 12 Hz, a realidade funciona em 1 milhão de Hz. Né? Então, as velocidades são completamente diferentes. Nós enxergamos tudo parado, relativamente lento. Só que a realidade ela é uma vibração muito mais exacerbada. Então, existe toda essa mística. Então, o tempo acaba sendo completamente relativo. Então, essa visão de passado, presente e futuro é nossa aqui por conta de um tempo linear. Né? Tanto é que no próprio ato da criação, quando a gente vai ler o livro de Urântia, por exemplo, o livro de Urântia é composto por várias entidades, várias consciências. E no começo dela, uma que vai explicar um pouco sobre a criação do universo, chama Conselheiro Divino. Esse Conselheiro Divino, ele explica muito assim, né, para nós. Para vocês que são seres finitos, ou seja, dotados de tempo e espaço, de linearidade, é impossível explicar a criação como ela exatamente é. Porque vocês vão entender uma coisa após a outra. E a criação não foi feita assim. Ela foi feita de uma forma só. Ela foi como se fosse vários atos ao mesmo tempo. Tanto é que dentro da formação de geometria sagrada, eu explico isso através dos arquétipos numéricos, passo a passo. Mas a criação verdadeira, de fato, ela é feita em vários movimentos ao mesmo tempo. Então, não existe essa linearidade. Mas para fins de compreensão para nós seres humanos, nós precisamos compreender as coisas por etapas. O que aconteceu primeiro? O que aconteceu depois? O que vem? Nós precisamos compreender assim, porque nós temos esse fator limitante de compreensão do tempo e espaço.
essa cronologia é importante para o nosso cérebro reptiliano interpretar o que foi realizado, a época que foi realizada, qual que era a situação cultural, a situação social no momento, porque senão a gente não consegue ter esse cognitivo e assimilar todas as informações. Então, é mais para nós mesmo, nosso cérebro reptiliano, poder ter essa compreensão dos fatos. Tá. Gente, existem vários conceitos a mais sobre isso. Pois bem, esse eu sou, ele existe em praticamente todas as tradições. Na Cabala, no Dharmakayana, no tal do taoísmo, o Nirakar Brahma do hinduísmo, e todas as tradições falam que existe um ser incausado, que é um ser que está acima de tudo isso. E esse ser é uma coisa curiosa, por ele ser tão perfeito, ele está sujeito à limitação da perfeição e da sua própria absolutez. Ele é limitado. Por incrível que pareça, ele é tudo, mas ele é tão perfeito que ele está limitado dentro da sua perfeição. Ele não tem nada que ele possa fazer. Então, este eu sou, de alguma forma, ele tem que criar uma tensão, ele tem que achar um mecanismo que o libere dessa absolutez, desses grilhões que o prendem na perfeição. Então, no começo, o que você tem? Você tem o chamado absoluto universal, que no livro chama, que é o eu sou. Este eu sou, o que ele faz? Ele é um potencial não manifestado, porque ele é tudo, mas ele é nada. Ele tem tudo, mas não tem nada, porque nada acontece. Quando ele se limita, esse potencial não manifestado, no livro é chamado de absoluto inqualificável. Deus como possibilidade sem fim. Por que inqualificável? Porque ele nunca foi qualificado e nem vai ser qualificado. Ele não tem, por isso que é inqualificável. Porque ele não é e não vai ser qualificado. Não é discernível. Não é discernível, não é nada. E o que ele faz? Através do livre-arbítrio, ele se limita numa deidade. Por isso que é importante a palavra deidade. A partir daqui, eu crio uma limitação dentro dessa deidade, que chama absoluto da deidade, que é o Deus como autolimitado pela vontade pessoal. Então ele começa a achar uma técnica para se liberar daquela absolutez, para começar a se limitar. Então ele está se limitando. Eu já não sou mais perfeito, todo-poderoso. Eu dou um passo e me limito. E esse Deus aqui é chamado absoluto da deidade pelo livro. Esse Pai universal, que é uma personalidade, ele se limita naquilo que ele projeta a personalidade do Pai, que é o Filho Eterno, que é o Espírito. Porque eu só posso ser pai se eu tenho filho. Isso que é curioso, porque é ele mesmo que se limita mais uma vez. Esta personalidade ele projeta uma personalidade, por isso que na Bíblia fala, quem vê o filho vê o pai, porque o filho é a própria personalidade, é o pai personalizado. Então você só chega ao pai através do filho. Isso daqui é o Filho Eterno, que é o Espírito. Quando cria esta tensão, imediatamente, se eles estão num espaço vazio, num espaço sem nada, eles precisam de uma sustentação material. Neste exato momento surge a Ilha do Paraíso. E aí, ao mesmo tempo que ele cria a Ilha do Paraíso, faz o quê? Ele vem o Espírito Infinito, que é o doador da mente. Então esta é a Trindade, é a manifestação da Trindade, que ela mora, vive e nunca se afasta da Ilha do Paraíso. E esse diagrama, ele está no meu livro, Manual do Super-Humano, né? Que é onde eu explico bem detalhado o que são as mônadas, na verdade. Então, vou ler aqui. E eu vou começar lá de cima, que é a fonte de tudo que é e tudo que há, né? A fonte, ela se iniciou e ela se multiplicou em 3. Que a gente pode falar mãe, pai, filho, luz, energia, som, frequência e vibração, né? É a trindade, é a tríade, tá? E aí, depois da tríade, vem os 7 avatares. Os 7 avatares, cada avatar, vocês podem ter ideia, são multi-universos, cada avatar, tá? E cada avatar tem uma cor, né? E eu venho, por exemplo, do avatar dourado, tá? Tá, que é aquela linha
Que tá Que tem 7 bolinhas, né? na segunda bolinha, quem tá olhando em casa, na segunda bolinha tem uma linha. Isso. Tá ali, então essa cor seria a cor dourada. De uma bolinha só, tá? De uma bolinha. Então seriam 7 cores aqui. A primeira seria... É o dourado, depois vem o prata, depois vem o azul, depois vem o verde, o violeta, o vermelho e o laranja. Tá, então tá. E essa segunda, que é o que tá puxando aqui, é a dourada. A primeira bolinha ali, né? Eu não gosto de colocar uma tem a ordem, ordem. tá? Só tô falando umas cores. E isso aqui é só para as pessoas entenderem que existe o plano dos avatares. E cada avatar tem o tamanho de multi-universos, ok? Pra gente poder entender as dimensões. Tá. De um avatar ele se multiplica em vários regentes. E são múltiplos regentes, tá? Vocês estão vendo ali, né? O que significa um regente? Só Por exemplo, o planeta Terra tem um regente, Tá. né? E esse regente, ele se multiplica em várias mônadas, ele se estende em várias mônadas, um regente só. E nós temos aqui o regente que é Sananda, né? A energia de Sananda. Né? E o regente, ele se multiplica em várias mônadas, aí vem o plano monádico embaixo do regente. Esse plano monádico é o que somos, tá? São a união de 144 essências, porque nós temos as 12 mônadas ali no plano monádico. E aí, descendo, cada mônada tem 12 super-almas. Vocês estão acompanhando? Ah, tá bom. Tá? Eu estou descendo agora, tá? Sim. 12 super-almas, e cada super-alma tem 12 essências. Vocês, nós somos essências. Compreendem? Que eu fui descendo? Não. Terceira dimensão, é isso que tá escrito? Eu acho que é sétima, tá escrito Eu aí. não tô enxergando. A 7ª dimensão é o plano Das almático. super-almas. Tá super almas, É o plano almático, tá? A alma nunca vem para a terceira dimensão, tá? É uma coisa separada do plano almático. E depois, cada alma tem 12 pessoas, 12 essências, ok? Que é o último ali, ó, que é a terceira dimensão, é onde nós estamos. E terceira dimensão, quando nós falamos de terceira dimensão, aí vai todos os planetas, vai a nossa galáxia, vai tudo, né? Tudo que é tocável. É bem legal. Começa tudo aqui, vamos lá pra cima. Começa Então da tem a fonte. fonte, núcleo universal, amor. Isso. Então o amor é o que move o universo. Não Isso. tem nada melhor do que o amor. Muito bem, ele tá no topo da hierarquia ali, ó. Ele é a fonte criadora, né? Isso, e Certo? do amor tudo se estende. Por isso que eu falo, nós não somos fractais, nós somos extensões, porque vai se estendendo e vai se densificando, né? Então nós temos ali depois os avatares, que é uma extensão da tríade. Quem que fez esse desenho aqui? Na verdade, quando eu estava fazendo o livro, dando aula, eu tive que desenhar à mão. E a V-Leite colocou isso para mim de forma digital. Tá, você tem que mandar fazer um pôster disso aqui, não, você não acha? É bem legal. Vamos mostrar aqui, ó. Porque é pequenininho as letras aqui mesmo, aqui, ó. Quem quiser... Mas a imagem tá boa Tá ali. maravilhosa. Ó, Deve estar melhor aqui na live. Manual do Super-Humano, 21 dias de conscientização, que é esse livro aqui maravilhoso da Kelren Canedo. Eu vou apresentar para vocês a explicação que eu encontro no livro Conversando com Deus, de Neale Donald Walsch. É um livro muito interessante, romantizado, não é? E exposto de uma forma muito rica. Diversos fatores, diversas curiosidades, diversas reflexões, e essa é uma delas. Então eu vou ler aqui para vocês com muito carinho, tá bem? No início, o que era tudo o que havia. Porém, tudo o que não podia conhecer-se, porque não havia mais coisa alguma. E então tudo o que não era, porque na ausência de outra coisa, tudo o que não é. Esse é o grande ser ou não ser a que os místicos se referem desde o início dos tempos. Tudo o que sabia que era tudo o que existia, mas isso não era suficiente. Porque só podia conhecer a si mesmo, a sua total magnificência, não experimentalmente. Contudo, a experiência de si mesmo era aquilo pelo que ele ansiava, porque desejava saber como era ser tão magnificente. Mas isso era impossível, porque o próprio termo magnificente é um termo relativo. Tudo o que só poderia saber como era ser magnificente quando o que não surgisse. Na ausência do que não o que não é. E ele continua. A única coisa que tudo que sabia é que não havia mais nada. Portanto, nunca poderia conhecer a si mesmo a partir de um ponto de referência externo. Esse ponto não existia. Só existia um ponto de referência que era interno. O não é, o sou não sou. Mas o tudo de tudo decidiu conhecer-se experimentalmente. Essa energia pura, não vista, não ouvida, não observada e, portanto, desconhecida de qualquer outra energia, decidiu experimentar a si própria em toda a sua magnificência. Para fazer isso, percebeu que teria de usar um ponto de referência interno. Deduziu bastante corretamente que qualquer parte de si teria necessariamente de ser menos que o todo,
e que simplesmente se dividisse em partes, cada uma delas, sendo menos do que o todo. Poderia olhar para o restante e ver magnificência. E então, tudo o que é dividiu-se, tornando-se em um momento glorioso o que é isto e o que é aquilo. Pela primeira vez existiram isto e aquilo, bem separados um do outro, e ainda assim simultaneamente. Contudo, como tudo que não era nenhum e nem outro, como tudo que não era nenhum nem outro. Portanto, existiram subitamente 3 elementos: o que está aqui, o que está lá e o que não está nem aqui nem lá, mas que devia existir para que lá e aqui existissem. É o nada que contém tudo. É o não espaço que contém espaço. É o todo que contém as partes. Vocês compreendem isso? E ele continua. Agora, esse nada que contém o todo é o que algumas pessoas chamam de Deus. Porém, isso não é exato, porque sugere que há algo que Deus não é, a saber, tudo que não é nada. Porém, isso também não é exato, porque Deus sugere que há algo que Deus não é. Mas eu sou todas as coisas, visíveis e invisíveis. Por isso, essa descrição de mim como o grande invisível, o nada, o espaço no meio, uma definição mística de Deus, essencialmente oriental, não é mais exata do que a descrição prática de Deus essencialmente ocidental como tudo que é visível. Ou seja, ele é todas as coisas, o visível e o invisível. As pessoas que acreditam que Deus é tudo o que é e tudo o que não é, são aquelas cuja compreensão é correta. Criando o que é aqui e o que é lá, Deus tornou possível conhecer a si mesmo. No momento dessa grande explosão interior, criou a relatividade, a maior dádiva que ele já deu a si mesmo. Portanto, o relacionamento é a maior dádiva que ele já deu a vocês. O ponto a ser discutido detalhadamente mais tarde. A propósito, no capítulo 8, leiam esse livro. Portanto, do nada surgiu o tudo, um evento espiritual perfeitamente compatível com o que os seus cientistas chamam de teoria da grande explosão. Quando os elementos se precipitaram para a frente, o tempo foi criado, porque primeiro uma coisa estava aqui e depois lá. E o período que havia demorado para ir daqui para lá era mensurável, assim como todas as partes visíveis do tudo que é começaram a se definir relativamente umas às outras. As invisíveis também se definiram. Deus sabia que para o amor existir e conhecer-se como o amor puro, seu exato oposto também tinha que existir. Por isso ele criou voluntariamente a grande polaridade, o oposto absoluto do amor. Tudo o que o amor não é e que agora é chamado de medo. No momento em que Deus existiu, no momento em que o medo existiu, o amor pôde existir como algo que podia ser experimentado. Essa é a criação da dualidade entre o amor e o oposto que os seres humanos se referem em suas várias mitologias, com o aparecimento do mal, a desgraça de Adão, a rebelião de Satanás e assim por diante. Do mesmo modo, como vocês escolheram personificar o amor puro como aquele a quem chamam de Deus, escolheram personificar o medo, objeto como aqueles que chamam de demônio. E assim vai o livro, gente. Tem uma parte aqui bacana, olha. Meu propósito divino, ao me dividir, foi criar partes suficientes de mim para poder conhecer a mim mesmo experimentalmente. Há apenas uma forma do Criador conhecer-se experimentalmente como tal, e essa forma é criar. E então, eu dei às inúmeras partes de mim, a todos os meus filhos espirituais, o mesmo poder de criar o que eu tenho como um todo.
Isso é o que as suas religiões querem dizer quando afirmam que vocês foram criados à imagem e semelhança de Deus. Isso não significa, como alguns sugeriram, que nossos corpos físicos se assemelham, embora eu possa adotar qualquer forma física que eu escolher para um objetivo particular. Significa que nossa essência é a mesma. Somos feitos da mesma essência. Somos a mesma essência, com as mesmas propriedades e habilidades, inclusive habilidades de criar a realidade física a partir do nada. Desculpa. Meu objetivo ao criá-los, meus filhos espirituais, foi conhecer a mim mesmo como Deus. Só posso fazer isso através de vocês. Portanto, pode-se dizer, como foi dito muitas vezes, que o meu objetivo é que vocês conheçam como eu. É que vocês se conheçam como eu. Isso parece muito simples para se tornar muito complexo, porque só há um modo de vocês se conhecerem como eu. Primeiramente, conhecendo como não eu. Primeiro, se conhecerem como não eu. E agora o livro segue explicando de formas mais incríveis assim sobre toda a nossa existência. É um livro lindíssimo. Convido-os a conhecer esse livro, Conversando com Deus, de Neale Donald Walsch.